Olá, meu nome é Guilherme Souza Salles e o meu trabalho de modelos de linguagem de programação é sobre a linguagem Lua. Então, Lua é uma linguagem de programação de scripts. Ela foi desenvolvida na PUC-Rio em 1993 e é uma linguagem de programação brasileira que é bastante reconhecida mundialmente, eh, porque ela é bastante usada na indústria, como por exemplo no programa Photoshop Lightroom e em vários jogos como World of Warcraft, Grim Fandango, Civilization V e uma lista de jogos ainda, vários jogos utilizam Lua. Então, Lua é uma linguagem de programação de scripts, ela é embutível em programa C, isso porque na verdade ela é implementada como uma função em uma biblioteca para C. Então, o programa C executa o interpretador da linguagem Lua. Uh, a linguagem possui sintaxe do tipo Pascal, que facilita a compreensão. Possui tipagem dinâmica, então o usuário não precisa escolher o tipo das variáveis, elas são inferidas pelo interpretador e tem uma quantidade bem restrita de tipos diferentes. Também tem unidades de controle bastante básicas e é uma linguagem multiparadigma. É possível fazer programação procedural, funcional, orientada a objetos. A linguagem não prende o usuário a um tipo específico de paradigma. Alguns dos pontos interessantes da linguagem são as funções, as tables e as metatables, que eu vou falar em seguida. Então, as funções em Lua são elementos de primeira ordem. Então, podem ser armazenadas em variáveis, passadas como argumentos e retornadas de outras funções, que dá para usar para implementar funções de alta ordem e programação funcional. A passagem de parâmetros, geralmente ela é feita por cópia para os tipos number, string e booleano. E é feita por referência para os outros tipos, que é function, uma referência a uma função, table, que é a estrutura de dados da linguagem, thread, que representa uma corrotina sendo executada pelo programa, e user data, que é um tipo especial que existe em Lua e que na verdade representa qualquer tipo que na verdade esteja sendo representado pelo programa em si, que está rodando Lua. Lua suporta atribuições múltiplas, como exemplo aqui, onde eu estou definindo duas variáveis x e y, e daí eu estou atribuindo 10, o valor 10 à variável x e a string 10 à variável y. Eu consigo fazer essa atribuição múltipla, e isso pode ser usado para que funções tenham múltiplos retornos. O exemplo que eu trouxe aqui é a função que eu escrevi, que recebe uma lista de valores inteiros e retorna dois valores, que é o menor valor da lista e o maior valor da lista. As tabelas em Lua são a estrutura de dados mais básica da linguagem e também é bastante flexível. Ela pode ser usada para implementar listas, matrizes, árvores e grafos, uh, e elas são implementadas como um array associativo. Significa que é um vetor que aceita mais de um tipo como índice. Então pode ter um índice inteiro e um índice em string. E as tables, elas também podem ser usadas juntamente com as metatables, que eu vou falar mais depois, para implementar a orientação a objetos. Então, um exemplo que eu trouxe aqui é a implementação de uma classe pessoa em Lua. Na primeira linha, eu estou criando a table em si, que se cria com as duas chaves. E daí, na segunda linha e na função new, eu estou criando a meta table que vai acompanhar os objetos. Basicamente, eu estou acompanhando um objeto com uma referência a ele mesmo. Isso permite que eu possa chamar os métodos da classe, como visto aqui, com a palavra-chave self, que permite que eu use a instância do objeto. Uh, isso tem essas notações específicas
na linguagem, mas isso tudo é implementado usando apenas as tables de Lua e as metatables. Não tem uma sintaxe específica para criar classes. E aqui é como se instancia um objeto de uma classe. Você basicamente está criando uma tabela com uma metatable específica. As metatables, finalmente, elas são tabelas que podem ser associadas a outras tabelas e que ajudam a manipular e definir o comportamento. Isso é uma funcionalidade bastante poderosa de Lua, permite a gente criar tabelas bastante avançadas e com comportamentos complexos. Um exemplo bastante comum que é apresentado para isso é esse que eu trouxe aqui, em que é criada essa tabela fibs com o valor 1 e 1 nas duas primeiras posições, e daí associado a uma metatable essa fibs, que tem uma função pré-definida, que toda vez que eu tentar endereçar um valor nessa tabela em um índice que não está definido, ele na verdade calcula usando a sequência de Fibonacci. Então ele chama de novo n-1 e n-2. Assim eu estou implementando o Fibonacci como uma estrutura, como uma tabela, ao invés de uma função. Então isso pode trazer funcionalidades bem interessantes para a linguagem. Analisando um pouco das propriedades da Lua, uh, considerei que a Lua tem bastante simplicidade por ter poucos tipos diferentes. Isso facilita aprender a linguagem, torna ela mais simples. Ela é bastante ortogonal, como a gente viu. Tem poucos elementos na linguagem, mas eles podem ser combinados de várias formas diferentes. É bastante expressiva. Como ela é embutível em linguagem C, eu considerei que ela é bastante portável também, porque ela pode rodar em qualquer plataforma que esteja rodando C. Uh, e também tem uma boa eficiência e um baixo custo, também porque ela pode ser usada para estender aplicações sem precisar alterar muito o código, apenas uh, integrando com uma biblioteca que implementa Lua, dá para tu estender usando o código Lua. Porém, algumas coisas que faltam na linguagem é suporte à abstração. Não tem como criar enums ou interfaces ou classes abstratas. Pouca checagem de tipos, como a checagem é dinâmica. E baixa reusabilidade. Não tem nenhuma feature na linguagem que permite reutilizar. A reutilização e modulização seria através de separar a linguagem separar o código em diferentes arquivos. Por isso, então, eu avalio que Lua é bastante legível e bastante redigível, mas ela é pouco confiável por causa dessas faltas que tem. Por fim, Lua é uma linguagem de script. Como uma linguagem de script, pode ser uma ferramenta bem poderosa, tem várias funcionalidades interessantes, mas ela não é tão recomendada no desenvolvimento por ser menos confiável. Ainda comparando com outra linguagem de script, como Python, Lua costuma ser reconhecida por ser mais rápida que Python. Então ela pode ser bastante útil para prototipagem ou também no meio acadêmico, em código ou como uma linguagem para aprender programação. Essas são as minhas referências. Muito obrigado.